Os amigos sabem que eu vivo aqui há muitos anos, né? E foi uma opção, uma escolha, inicialmente uma coisa romântica, assim, de viver com a natureza integrada e em harmonia, né? Na época a gente falava agricultura biodinâmica, era a década de 70. E hoje em dia é agricultura orgânica, né? É a mesma coisa, plantar sem agrotóxico, sair da mão do veneno das transnacionais, né? Que a gente chamava de multinacionais na época. E não tinha luz elétrica, né? Em 72, quando eu vim para aqui. A luz aqui só chegou em 86, que o Leonel Brizola trouxe a luz elétrica para essa região aqui de Nova Friburgo. A luz vem de Teresópolis, a nossa luz aqui, apesar da região ser de Nova Friburgo. E durante muitos anos nós tivemos aqui em Friburgo um problema até com a nota fiscal dos produtores rurais. Como o frete era feito por pessoas de Teresópolis, parecia que a produção saía de lá, porque os intermediários, os atravessadores, tinham a nota fiscal de Teresópolis. Então, antigamente aqui, Nova Friburgo ficava sem receita da área do campo, porque saía tudo para Teresópolis. O que eu estou querendo falar é o seguinte: isso aí é a pedra do coração. Daqui assim, desse enquadramento, né, com essa perspectiva, a gente vê melhor que é um coração, né? Tem um formato de um coração. Então é isso que eu estou querendo dizer. Como que a maneira como a gente enquadra as coisas, a gente tem uma visão diferente da realidade, né? O enquadramento, né, a nível de superestrutura jurídico, político e ideológica, eu chamo de conformatização, que é uma palavra que eu inventei, um conceito para falar das superestruturas que reproduzem as relações sociais, né? Elas conformatizam, ou seja, conformam, né, submetem, colocam numa forma. E é o que a mídia dominante faz com as nossas crianças, né? Fez comigo quando eu era criança na década de 50. Era o cinema, né? A mídia dominante era Hollywood. Então fazia uma leitura das guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial, da maneira como se queria, como se podia lá fazer, né? Ou com a intenção, né, que a ideologia lá transtornava a realidade, né, como transtorna até hoje. E como bom quintal dos Estados Unidos, né, a América Latina sofreu essa conformatização. E aí, na década de 60, com a ditadura militar, o golpe de 64, se criou aqui com o capital do grupo Time Life, um jornalzinho que era o Globo, se transformou nessa potência que é a Rede Globo, que a gente chama de Globosta. Pois é, essa rede, ela subimperializa, né, os países para onde ela vende esse produto dela, essas novelas. Agora, o jornalismo da Globo é que é o pior, porque ele é direto, ele é manipulatório, ele é safado, mentiroso. A gente que estudou comunicação, que sabe como é que faz a notícia, o lead, né, que é a cabeça da notícia, no jornal impresso, ali tem aquelas perguntas, né? Quem disse o quê, né?
Onde, quando? Aí você responde essas perguntas e aí você tem a notícia. Na televisão eles fazem isso, mas eles fazem muito pior, né? Eles editam, a edição, a montagem. Aquilo ali é uma coisa inacreditável. A seleção de notícias, né, de fatos que eles transformam em notícia, é uma vergonha tudo, né? Para quem entende, que lê a realidade de uma outra perspectiva, que pode enquadrar um coração, entendeu? De pedra, para que essa pedra de granito pareça um coração, pois é enquadramento. Eu estava falando disso no início dessa filmagem. A Rede Globo, ela precisa ser ocupada pelos artistas, porque essas pessoas do teatro, a maioria, né? Claro que tem pessoas que são conservadoras, mas o teatro já faz isso com o ser humano, né? O teatro é Dioniso, né? Ele é desregramento, ele é questionamento, ele tem essa vitalidade dionisíaca de ir no fundo das coisas, né? O espelho de Dioniso é um espelho muito especial, né? Ele não espelha você de volta, ele abre o seu interior para a sua realidade. Então, precisa de um viés histórico, dialético na Rede Globo de televisão, para que os seus produtos sejam mais verdadeiros e não os interesses das classes dominantes e do imperialismo, principalmente, nos submetendo aos seus caprichos. É assustadora a mudança que aconteceu aqui nessa região. Quando a luz elétrica chegou a TV. Né? Quando eu vim para aqui em 72, eu vim meio que fugida da ditadura militar, porque já tinham me prendido uma vez no Rio com um grupo ali na Urca. Muitos de nós fomos fichados, eu fui fichada. Depois, no BNH, eu também fui muito perseguida, né? Porque eu tinha um núcleo do PT dentro do Banco Nacional da Habitação. E em 72, quando eu vim para aqui, eu vim meio que me esconder mesmo, para não sofrer mais perseguição, né? E principalmente um medo que a gente tinha de parar no tal do pau de arara, né? E levar choque, e ser estuprada. Essas coisas que a gente tinha notícia, essas amenidades, né? Que as Forças Armadas faziam com as nossas companheiras. Então, que a presidente Rousseff sabe muito bem, muitos amigos sumiram, que nós nunca mais soubemos deles, né? Então, aqui, quando eu cheguei aqui, ninguém sabia nem que tinha ditadura no país. E em 86, quando a luz elétrica chegou, houve uma mudança. Em 10 anos, isso aqui já era outro lugar, entendeu? Aquele paraíso onde eu vim me esconder, onde as pessoas se ajudavam com mutirões. Aquela coisa antiga daqui acabou. Eu tenho notícias de professoras das escolinhas daqui que os meninos estão completamente insuportáveis, difíceis de lidar, as crianças menores, mal educadas. E uma professora, outro dia, conversando comigo, comentou assim: tem um programa à tarde, aí ela tentou lembrar, daí a pouco Malhação. Aquilo ali é uma imposição de comportamento, né? É um olhar da classe dominante de como devem ser as crianças e como são as crianças, principalmente da zona sul do Rio, né? Que impõe um padrão de comportamento de classe